Meu nome é Dwight Callahan. Tenho 52 anos, trabalho como técnico de manutenção industrial em uma cidade pequena no interior do Tennessee e por muito tempo fui o tipo de homem que não chorava. Nem quando perdi meu pai, nem quando minha empresa quase faliu, nem quando meu casamento desabou como uma parede velha depois de décadas rachando por dentro. Mas tem um choro que muda a composição de quem você é. Um choro que não sai pelos olhos, que sai de dentro dos ossos. E eu aprendi isso no dia em que perdi minha filha. O nome dela era Serena, 18 anos, cabelo castanho, olhos cor-de-mel e um jeito de rir que fazia qualquer sala parecer mais quente. Ela tinha acabado de ser aceita em um curso de nutrição na Faculdade Estadual de Nashville. Primeira da família a ir para a universidade. Eu e minha ex-esposa, Nadine, tínhamos guardado dinheiro durante anos para esse momento. E quando chegou a carta de aceitação, Serena correu pela casa gritando meu nome, saltou nos meus braços como quando tinha 6 anos e eu pensei, é isso. É por isso que a gente trabalha. É por isso que a gente aguenta. Antes de começar as aulas, um grupo de veteranos do curso organizou uma festa de recepção para os calouros. Era numa sexta-feira à noite, num clube recreativo às margens do lago Hattie. A Serena estava animada. Arrumou o cabelo, colocou um vestido azul que eu nunca tinha visto. Me deu um beijo na bochecha antes de sair e disse, pai, essa é a melhor fase da minha vida. Eu sorri e falei, aproveita, filha. Você merece cada segundo disso. Ela não me contou que ia ter um trote. Provavelmente porque ela mesma não sabia exatamente o que esperar. Ou talvez não quisesse me preocupar. O que eu soube, horas depois, pela voz trêmula de uma delegada de polícia do outro lado do telefone, foi que Serena tinha sido empurrada de dentro de uma brincadeira que saiu do controle, caiu na piscina do clube, bateu a cabeça na borda de concreto e foi retirada da água desacordada. Se você quer comentar aqui embaixo o nome do seu filho ou da sua filha que partiu cedo demais, escreve agora. Pode ser uma palavra só. Pode ser uma história inteira. Eu vou ler cada comentário, porque antes de continuar, eu preciso que você saiba. Você não está sozinho nessa dor. E o que eu tenho a te dizer hoje pode mudar a forma como você enxerga a vida e a morte para sempre. Eles me ligaram às 2 da manhã. Cheguei ao hospital ainda com a roupa do trabalho, cheirando a óleo de máquina. Nadine chegou minutos depois. Nos olhamos sem falar nada porque não havia palavras para o que estava acontecendo. Uma médica veio até nós no corredor com aquele rosto treinado para aguentar o peso das notícias ruins e nos explicou que Serena estava em coma induzido. Traumatismo craniano severo. As próximas 72 horas seriam decisivas. 72 horas. Eu contei cada minuto. Fiquei sentado numa cadeira de plástico duro ao lado da cama dela por 3 dias seguidos. Segurei a mão dela. Falei com ela. Li em voz alta uma revista velha de culinária que tinha achado na sala de espera, porque não sabia o que mais fazer. Pedi a Deus que me ouvisse, mesmo sem ter muita certeza se ainda acreditava nisso. Rezei de joelhos no banheiro do hospital como um homem que não sabe mais quem é. Só sabe que precisa de ajuda. No 3º dia, as máquinas começaram a apitar de um jeito diferente. A equipe médica entrou correndo, nos pediram para sair do quarto. Ficamos parados no corredor, eu e Nadine, sem conseguir nos tocar, sem conseguir nos consolar, cada um preso dentro da própria jaula de medo. E quando o médico saiu com aquela expressão que não deixa dúvida, eu não precisei esperar ele falar. Meu corpo soube antes da minha mente. Minhas pernas simplesmente pararam de funcionar. Serena Callahan, 18 anos, morreu por conta de um trote idiota que ninguém tinha intenção de que virasse tragédia. Mas virou. E o mundo que eu conhecia acabou naquele corredor de hospital às 4:30 da tarde de uma terça-feira de outubro. O que veio depois foi uma vida que eu mal reconheço hoje quando olho para trás. O divórcio aconteceu 18 meses depois. Eu e Nadine nos amávamos, mas o luto de cada um foi numa direção diferente, e chegou uma hora em que ficamos mais estranhos do que íntimos. Ela foi morar com a irmã em Memphis. Eu fiquei na mesma casa, no mesmo bairro, com o mesmo cachorro velho chamado Foster, que ficava deitado na porta do quarto da Serena, esperando ela voltar. Parei de ir à igreja. Parei de socializar.
Fui ao trabalho porque precisava pagar as contas. Mas era como se eu tivesse colocado um piloto automático no corpo e desligado tudo por dentro. Os colegas tentavam conversar. Eu respondia com monossílabos. Meu chefe, um homem bom chamado Terrell, me chamou na sala uma vez e disse: Dwight, eu sei que você está sofrendo, mas você precisa de ajuda de verdade. Eu agradeci, saí da sala e não fiz nada com isso. Durante 5 anos eu sobrevivi, só isso. Acordava, trabalhava, voltava para casa, olhava para a foto da Serena na estante da sala, tomava 1 ou 2 copos de bourbon para conseguir dormir e repetia tudo no dia seguinte. Não era vida. Era uma sentença que eu estava cumprindo sem saber quando terminava. E então chegou aquela noite de março. Era uma quinta-feira fria. Eu vinha voltando do trabalho numa estrada vicinal, que corta os campos de soja entre a cidade e o depósito da empresa. Não estava bebendo, isso precisa ficar claro. Estava só cansado. Um cansaço que ia além do físico. Um cansaço de alma que acumula quando você passa anos sem dormir de verdade, sem sorrir de verdade, sem sentir que existe razão nenhuma para continuar acordado. Uma caminhonete perdeu o controle vindo em sentido contrário. Eu desviei. A moto derrapou na lama da beira da estrada. Eu fui ao chão a uns 70 km por hora. Lembro do impacto. Lembro da sensação estranha de não sentir mais nada. E depois, nada. Escuridão total. O que eu não sabia era que por 22 minutos meu coração parou de bater. 22 minutos. Eu só soube desse número dias depois, quando já estava no hospital com costelas quebradas, um capacete rachado na metade e um monitor cardíaco bipando ao lado da minha cabeça. A enfermeira que me contou, uma mulher de meia-idade chamada Brenda, disse com uma voz quase sem querer: "O senhor é um milagre, sabe? 22 minutos sem ritmo cardíaco." Geralmente quando passa de 5, a gente já não espera muito. Ela percebeu que tinha falado demais, se desculpou e saiu do quarto. Mas eu fiquei olhando para o teto pensando: milagre. Será que era isso? Porque o que aconteceu nesses 22 minutos não foi escuridão, não foi silêncio. Não foi o nada que eu esperava encontrar depois de 5 anos desejando, no fundo de um lugar que eu nunca admitia em voz alta, que tudo simplesmente acabasse. Foi luz, mas não o tipo de luz que machuca os olhos. Era uma luz que parecia ter temperatura, que parecia ter peso, que parecia te conhecer pelo nome. E eu estava de pé, ou pelo menos tinha a sensação de estar de pé, num lugar que não tinha chão visível nem teto, só uma claridade que se espalhava em todas as direções, como se o próprio ar fosse feito de alguma coisa viva. Eu não estava com medo. E isso, por si só, já era estranho. Porque eu era um homem que nos últimos 5 anos tinha desenvolvido medo de quase tudo. Medo de ver foto de formatura na timeline, medo de passar na frente de faculdade, medo de ouvir uma música que a Serena gostava no rádio. Mas ali, naquele lugar, o medo simplesmente não existia. Como se tivesse sido retirado de mim com cuidado, como se tira um espinho. E então ele estava ali. Eu não sei como descrever isso sem soar como alguém que perdeu o juízo. Mas vou tentar, porque é exatamente para isso que estou aqui. Não era uma figura com túnica branca flutuando no ar, como nas pinturas de catecismo que eu via quando criança. Era uma presença. Uma presença tão completa, tão absolutamente real, que tudo o que eu tinha visto e sentido na vida inteira parecia rascunho perto daquele momento. E eu soube, sem que ninguém precisasse me dizer, sem placa, sem apresentação, eu soube no centro do meu peito quem era: Jesus. Ele não falou primeiro. Me deixou ficar ali parado, processando, respirando, existindo naquele espaço fora do tempo. E quando finalmente falou, a voz não veio de fora. Veio de dentro, como se as palavras brotassem no meio do meu próprio pensamento, mas com uma clareza e uma autoridade que não eram minhas. Dwight, você tem uma pergunta que está carregando há 5 anos. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E era verdade. Eu tinha uma pergunta. A mesma pergunta todo dia, toda noite, toda vez que olhava para a foto da Serena na estante. Por quê? Por que ela? Por que 18 anos?
Porque na véspera de uma vida nova. Porque um trote idiota teve mais poder do que todas as minhas orações juntas. Minha voz saiu como a de um homem que não fala de verdade faz muito tempo, rouca, pesada. Por que a minha filha morreu tão jovem? Por que o Senhor deixou isso acontecer? O que veio não foi uma defesa, não foi uma explicação fria. Foi como se uma porta se abrisse dentro de mim e uma compreensão que eu não tinha vocabulário para conter começasse a entrar devagar, do jeito que a água entra numa casa depois de uma enchente, preenchendo cada canto. Ele me mostrou algo, não com palavras, mas com visão. Como se eu pudesse ver e sentir ao mesmo tempo. E o que eu vi foi a Serena, não caindo na piscina, não no hospital, mas antes, muito antes. Vi ela ainda menina, com uns 12 anos, sentada na beirada da cama lendo um livro sobre biologia humana que ela tinha pedido de aniversário. Enquanto eu ficava na porta do quarto sem entender por que uma criança pedia livro de ciência de presente. Vi ela no colégio defendendo uma colega que estava sendo humilhada na hora do intervalo, sem pensar 2 vezes, sem calcular o risco. Vi ela, aos 16, convencendo Nadine a levar comida para uma família vizinha que estava passando por dificuldade, porque ela tinha percebido, tinha prestado atenção onde a maioria não prestava. E então Jesus disse algo que ficou gravado em mim como ferro quente em madeira. Ela não foi embora antes do tempo. Ela foi exatamente quando o propósito dela estava completo. Cada vida tem uma medida, não de anos, de cumprimento. Eu queria discutir, queria gritar que 18 anos não é cumprimento, é começo. Mas antes que eu conseguisse formular a revolta em palavras, ele continuou. E o que veio a seguir foi a coisa que mais me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. A morte dela não foi apenas o fim da vida dela, foi o início de outra coisa. Algo que você ainda não consegue ver daqui de onde está. Mas eu vou te mostrar. E ele mostrou. Não foi como assistir a um filme. Foi mais intenso do que qualquer coisa que os olhos humanos conseguem capturar. Era como se eu estivesse dentro de cada cena ao mesmo tempo, sentindo o peso de cada momento, o cheiro de cada lugar, a temperatura emocional de cada pessoa envolvida. A primeira visão foi de uma reunião, uma sala de conferências numa faculdade que eu não reconheci, mas que parecia ser grande e importante. Havia reitores, coordenadores, representantes de diversas instituições sentados em volta de uma mesa comprida. Na parede, uma projeção com o nome da Serena. Uma foto dela sorrindo, a mesma do dia da formatura do colégio. E abaixo da foto, a data da morte dela e um documento que estava sendo votado naquele momento. Era uma resolução. Uma norma oficial, proibindo trotes em todas as faculdades filiadas àquela rede de ensino. Proibição total, com sanções sérias para quem descumprisse. E aquela votação estava acontecendo diretamente por causa do que aconteceu com ela. O caso da Serena tinha chegado aos jornais, tinha chegado aos tribunais e tinha forçado uma conversa que a comunidade acadêmica evitava há décadas. Jesus não precisou explicar, eu já estava entendendo. Mas ele não parou ali. Me mostrou outra cena. Uma jovem de 23 anos chamada Priscila, que eu nunca tinha visto na vida, numa cidade do Kentucky, arrumando a mochila para o primeiro dia de aula na faculdade. Ela estava rindo com a mãe, animada, sem nenhum sinal do medo que teria sido natural sentir se soubesse o que poderia ter acontecido. Porque naquela faculdade, naquele campus, o trote tinha sido abolido, por causa da resolução, por causa da Serena. Priscila entrou naquela faculdade em segurança, concluiu o curso, formou-se em engenharia civil. Anos depois, coordenou a construção de um sistema de saneamento em uma comunidade rural no Mississippi, que não tinha acesso à água tratada. Salvou vidas que nunca vão saber que a Serena existiu. Vi dezenas de histórias assim. Jovens em Geórgia, em Ohio, no Tennessee mesmo, que entraram em faculdades onde o trote tinha sido banido, que sobreviveram a noites que, em outros tempos, poderiam ter terminado em tragédia, que cresceram, que construíram famílias, que desenvolveram trabalhos que tocaram outras pessoas, que geraram filhos que gerariam outros filhos. Uma cadeia de vida que tinha um elo invisível com a minha filha de 18 anos que adorava biologia
e defendia a colega no intervalo. E Jesus disse: Em Jeremias está escrito que eu te conheci antes de te formar no ventre, que eu te separei antes que nascesses. Isso não vale só para profetas, vale para cada vida que eu trago ao mundo. A Serena foi formada com um propósito, e esse propósito incluía o momento da partida dela. Não porque a dor não importa, mas porque eu enxergo o que você não consegue enxergar daqui. Eu chorei. Ali naquele lugar fora do tempo, chorei do jeito que um homem chora quando finalmente larga algo que estava carregando pesado demais por tempo demais. Não era um choro de derrota, era um choro de abertura, como se uma comporta tivesse cedido. Mas a dor, eu disse, 5 anos de dor, isso também fazia parte? Sua dor tinha destino, ele respondeu. Tudo o que você atravessou estava te preparando para uma voz. A voz de um pai que perdeu uma filha e não desistiu. Essa voz vai chegar em lugares que sermão nenhum alcança. Então, ele me disse que eu precisava voltar, que meu tempo ali não era permanente. E eu, que por 5 anos tinha vivido sem me importar muito se o coração batia mais um dia ou parava na madrugada, não queria ir. Queria ficar. Queria saber mais. Queria talvez em algum canto que eu ainda não tinha coragem de admitir, perguntar se a Serena estava ali perto. Como se soubesse, porque sabia, ele disse apenas: ela está bem, ela está completa, e ela te espera, mas ainda não é hora. 4 palavras que carregaram mais paz do que 5 anos de terapia, 5 anos de Bourbon, 5 anos de noites dormindo com a luz acesa porque o escuro pesava demais. Quando acordei no hospital, a Brenda estava ali com o monitor cardíaco apitando normal e um olhar de quem acabou de ver algo que não sabe classificar. Fiquei internado por 11 dias. Costelas fraturadas, escoriações sérias, um joelho que vai doer quando chove pelo resto da vida. Mas saí dali diferente, não curado da saudade. A saudade da Serena não vai embora, ela fica. Mas saí com um peso a menos, o peso da raiva, o peso da pergunta sem resposta. O peso de achar que a morte dela tinha sido um erro, um descuido, uma crueldade sem sentido. Hoje eu sei que não foi. E Jeremias capítulo 1, versículo 5. Que antes eu lia e deixava passar, agora eu leio e sinto na carne. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Nos últimos 2 anos, desde o acidente, fiz uma coisa que nunca imaginei fazer. Comecei a conversar com pais enlutados. Não como terapeuta, não como pastor, não como alguém com diploma na parede. Como pai. Como um homem que perdeu a filha única, que ficou à deriva por meia década e que morreu por 22 minutos e voltou com algo que precisava ser dito. Já conversei com mais de 80 famílias, pais que perderam filhos em acidentes, em doenças, em tragédias que não fazem sentido nenhum quando você está dentro delas. E o que eu ofereço não é explicação teológica, é presença. É olhar no olho e dizer: eu estive no fundo desse buraco, eu sei como cheira, e eu vim te dizer que tem chão. Se você chegou até aqui e perdeu alguém jovem demais, eu quero que você escreva o nome dessa pessoa nos comentários agora. Só o nome, porque nome é presença. Nome é memória. Nome é dizer que aquela vida existiu e importou. Eu vou ler cada um. E se você está naquele lugar escuro onde eu estive, onde a pergunta por que te consome de dentro para fora, eu quero que você saiba de uma coisa que levei 5 anos e uma morte de 22 minutos para aprender. A ausência de resposta não significa ausência de propósito. Significa que o propósito é grande demais para caber na nossa visão daqui de baixo. O plano de Deus não pede nossa aprovação para funcionar, mas Ele nos convida a confiar, e essa confiança, aprendida da maneira mais difícil possível, é o único caminho que leva de volta para a vida.